Boa noite! Deixa eu colocar o nome da nossa live de hoje. Pronto! Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aí! Aí, deixa eu só fixar. Boa noite! Tudo bem? Tudo jóia, gente? Vamos lá? Vamos começar a nossa última live desse período. Vocês me ouvem bem? Quem estiver entrando aí, ó, me dá um ok se vocês estão me ouvindo direitinho. Se tá tudo certo. Enquanto o Instagram vai sinalizando aqui pro pessoal que tá aqui no Instagram. Seguinte, ó, nossa última live, que na verdade não é a nossa última live, tá? É uma última live dessa sequência de 30 dias, né? Que foi o que eu combinei com vocês. Já desde o início a gente faria esses 30 dias de live, né? Mas amanhã tem uma live bônus. Amanhã tem uma live especial aqui, então eu gostaria de convidar todos vocês para estarem aqui às 6 horas da tarde pra gente falar sobre um assunto muito especial e finalizar, na verdade, com chave de ouro tudo isso, né? Todos esses 30 dias. Hoje a gente vai falar sobre liberdade alimentar. Para quem tá chegando aí, boa noite. Ó, lembrando que se vocês quiserem convidar alguém para assistir essa live, ó, clica aqui embaixo, eu tenho um aviãozinho. Convida algumas pessoas para assistirem essa live junto com você. Eu tenho certeza que você tem alguém que você conhece que gosta de alimentação saudável também, que precisa muitas vezes ouvir sobre alimentação saudável. Então convida alguém aí. E se de repente você está chegando aqui agora nessa live, você pode acessar todas as outras lives, né? Todas as 30 lives lá pelo link que tá na bio. Só se cadastrar lá e você recebe essas lives salvas, junto com um resuminho, junto com uma receitinha. Pra quem tá aqui desde o começo já ouve isso, né? Todo dia quase. Vamos lá, minha gente. Seguinte, ó. O objetivo dessa live de hoje é falar sobre liberdade alimentar, já dentro disso tudo que a gente conversou nesse período de 30 dias, né? Então, qual que é o momento agora da gente se libertar de tudo aquilo que a gente tinha no passado e o que a gente aproveitou e o que a gente aprendeu nesse período aqui, desses 30 dias. Então, é importante que a gente tenha tudo isso em mente para que a gente melhore a nossa rotina, né? Então, a gente lá desde o começo falou sobre determinados assuntos que foram transformadores, né? Recebi relatos de vocês, de mudanças, de coisas que aconteceram ali na rotina de vocês, que vocês colocaram em prática. Ontem mesmo recebi a foto da geladeira de uma de vocês. Então, assim, eu fico super feliz porque é esse real o objetivo dessas lives, né? Esse o intuito de tudo isso, né? É óbvio que eu tô aqui para tentar ajudar de alguma forma. Então, quando eu vejo vocês usufruindo desse conteúdo, disso tudo que eu tô me predispondo aqui, né, me dispondo a fazer, eu fico muito feliz mesmo. E aí, se a gente for parar pra pensar, né, a gente teve muito conhecimento durante esses 30 dias, era esse o objetivo, porque eu falo que assim, ó, paciente meu que entra aqui no meu consultório, eu falo, ele tem que aprender alguma coisa sobre alimentação. Não adianta a gente se iludir e achar que, eu vou fazer aquela dieta, né, que a gente vê muitas vezes, né, que a gente já tentou fazer muitas vezes, e vocês já relataram isso pra mim. Muitas vezes a gente tenta fazer uma determinada dieta, e aí aquilo ali é um papel que a gente tem que seguir, e aí eu vou fazer aquela dieta, vou entrar dentro daquela rotina alimentar. O que acaba acontecendo? Se a gente não aprende o porquê, né, que a gente tá fazendo tudo aquilo ali, o que acaba acontecendo? A gente não entende, então, vou ter que fazer uma restrição alimentar aqui, pronto, vou fazer a restrição alimentar, fico por um período fazendo aquilo ali, e no decorrer de tempo, assim, né, a gente não consegue manter isso sustentável dentro da nossa vida, e a gente acaba parando de fazer. E a ideia de fazer esses 30 dias era justamente trazer esse conteúdo pra vocês, trazer isso pra vocês entenderem o porquê de algumas coisas. Então eu sempre tentei deixar um assunto, principalmente que vocês pediram, né, ali disponível aqui pra vocês de alguma forma. Então foi uma dedicação muito, muito boa, muito gostosa e que tá valendo muito a pena, né? Eu acredito que pra vocês esteja valendo a pena tanto quanto pra mim. Seguinte, nosso assunto de hoje é sobre liberdade alimentar.
Então, já somando isso tudo, né? Do que a gente aprendeu sobre intestino, do que a gente aprendeu sobre comida de verdade, do que a gente aprendeu sobre comer conforme a fome, do que a gente aprendeu sobre basear a nossa alimentação em fruta, verdura, legumes e complementar com esses outros alimentos. Então, tudo isso somado dentro da nossa rotina, a gente tem que pensar no seguinte: o quanto isso foi transformador de alguma forma. E eu falo que assim, ó, o transformador, quando a gente aprende, a gente nunca deixa. Aliás, quando a gente aprende, a gente nunca desaprende. É isso? Não é um negócio assim, né? Quando a gente aprende, a gente nunca mais vai desaprender. Então, assim, ó, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse período, e mesmo que você não tenha colocado em prática, em algum momento da sua vida você vai lembrar disso. E eu espero que você use isso em algum momento, tá? Então, assim, a ideia desse conteúdo todo é fazer com que vocês tivessem a liberdade de fazer escolhas com relação à alimentação de vocês. Porque quando a gente tem liberdade com relação à alimentação, a gente consegue ter equilíbrio. Então a gente vai saber aquele momento de dar aquela apertada maior na dieta, a gente vai saber aquele momento certo de falar, não, peraí, eu preciso diminuir isso daqui, porque acho que tá sendo demais. Ou, eu preciso dar uma controlada nesse outro aqui, porque eu tô comendo demais. Ou porque, ou preciso melhorar determinado alimento. Então, assim, é importante a gente saber o momento certo de fazer uma dieta mais impecável, de fazer uma rotina mais bem estruturada. E a gente vai saber o momento certo também de comer aquele brigadeiro, de comer aquele pedaço de bolo no aniversário, de comer aquela sobremesa da avó, da família, enfim. Então, a ideia desses 30 dias era trazer um pouco desse conteúdo para vocês, para que vocês aprendessem a fazer isso com maior tranquilidade. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente tira todos aqueles rótulos com relação à alimentação. Quais são esses rótulos com relação à alimentação? É tudo aquilo que está relacionado a essa mudança, né? A essa estrutura alimentar. Então, eu não tô mais de dieta. Eu não estou vivendo de regime, né? Como muita gente fala, eu não estou em regime, eu estou vivendo a minha maneira, como eu aprendi a me alimentar, de maneira mais saudável possível para que eu consiga ter uma alimentação saudável, tranquila, sem problema nenhum. Então a ideia disso é ser libertador. Por isso que aqui a live de hoje é falar sobre liberdade alimentar, justamente pensando nesse sentido. Poxa, eu aprendi tanta coisa e hoje eu tenho essa liberdade alimentar. Eu posso me alimentar daquilo que eu gosto, eu posso ter ali aquele momento onde eu vou dar uma apertadinha maior na dieta e eu vou ter um momento onde eu vou consumir alguma coisa que não é tão interessante. E isso é maravilhoso. Então a liberdade alimentar, ela só é possível quando você aprende alguma coisa com relação à alimentação. Porque se a gente não aprende com relação à alimentação, e é esse o intuito de fazer tudo isso aqui dentro dessa live, é ensinar vocês de alguma forma, é orientar também, né? É vocês de repente tirarem suas dúvidas lá no direct, ou então me mandar uma mensaginha ali na caixinha, é também, é tirar uma dúvida pessoal de vocês, mas é a forma que eu encontrei de você se organizar com relação à alimentação através do seu conhecimento, através da sua estrutura alimentar, de você falar, poxa, não, olha aqui, eu lembro que a Dani falou que o excesso de farinha ou o excesso de carboidrato atrapalha o processo de emagrecimento, e você mesmo fazer esse tipo de correção. Porque eu acredito que assim, é óbvio que o nutricionista ele vai te ajudar nesse sentido, ele vai te ajudar nesse sentido, só que quando a gente não aprende com relação à alimentação, não adianta que a gente não faz, né? Não adianta, vai pegar aquele plano alimentar ali e vai falar, nossa, 15 dias depois não aguenta mais. E quando a gente aprende, a gente consegue, a gente mesmo fazer rotatividade de alimentos, você mesmo consegue fazer algumas substituições com relação à sua alimentação. Então isso é liberdade alimentar. Quando a gente pensa em liberdade alimentar, é você poder fazer as suas escolhas. E quando você aprende a fazer essas escolhas, fica tudo muito mais simples. Mas fazer escolhas é preciso ter um pouco de conhecimento. E o pouco de conhecimento não é o conhecimento que eu tenho, que eu estudei, né? Dentro desses 15 anos, mais até, 15 anos que eu estudo sobre nutrição. Infelizmente, em 30 dias não tem como eu passar tudo isso pra vocês, e nem é esse o objetivo, né? Vocês não são nutricionistas, né? Mas o objetivo é trazer um pouquinho, uma parcela disso para que vocês consigam ter uma rotina alimentar saudável em casa. Eu fiz algumas anotações aqui, Eu falei sobre a liberdade desses rótulos, porque você não precisa estar em dieta. Lembra que eu falei, acho que ontem ou anteontem, que a gente não precisa ter um período
para fazer dieta. Eu estou nesse período de 1 semana, de 10 dias fazendo determinada estratégia. E aí a hora que para de fazer aquela estratégia, volta a comer tudo errado de novo. Eu não sou a favor disso. Por quê? A não ser que você seja, de repente, um atleta ou uma modelo que de repente precisa ali de um prazo estipulado para fazer um ensaio fotográfico, ou um atleta que vai competir na semana que vem, por exemplo, não é a realidade, né? Mas vamos dizer que fosse, aí sim, nesse caso, a gente precisa estruturar uma alimentação que seja muito bem estabelecida para ele. Do contrário, nós que somos mães, mulheres, que temos uma rotina corrida, que vivemos aí atrás de uma atividade física, que a gente tende a tentar fazer um pouco de tudo. O que acontece? Se a gente não tiver um pingo de conhecimento com relação à nossa alimentação, a gente fica nos extremos, ou está em dieta ou não está. Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente faz a base dessa alimentação, você não erra nunca. E quando a gente pensa em não errar nunca, não é não sair da dieta nunca, não é isso. É você saber o caminho de volta. Então, se você saiu no final de semana, você comeu uma pizza, você comeu um brigadeiro no aniversário, você comeu um pedaço de bolo... Desculpa. Você comeu um pedaço de bolo. O que acontece? Você sabe o caminho de volta. E esse caminho de volta que é o gostoso, que é a liberdade com relação à alimentação, que é o prazer que a gente precisa ter. E principalmente quando a gente pensa em voltar para essa dieta, se essa dieta é uma dieta prazerosa, se essa dieta ela se encaixa com aquele estilo de vida que você tem, com a sua rotina, com os seus horários, com a sua liberdade com relação à alimentação, pronto, eu não erro nunca. Eu vou sempre saber o caminho de volta. E esse caminho de volta que é a liberdade alimentar. E quando a gente aprende isso, nunca mais você erra. Nunca mais você tem algum tipo de dificuldade com relação à alimentação. Você sempre vai se manter muito bem ali, estruturado dentro daquela rotina. Vai dar aquela deslizada, vai sair um pouquinho da rotina, o que é natural, o que é super previsível, né? Mas você vai saber o caminho de volta e esse é o intuito disso tudo. Tá? Esse é o intuito de fechamento disso tudo, dessa rotina de 30 dias, de todo esse conhecimento, de todas essas dúvidas que eu tirei de vocês durante esse período, justamente para que vocês conseguissem ter essa liberdade, praticar isso no dia a dia. É óbvio que em 30 dias não dá pra gente tirar todas as dúvidas, né? Não dá pra colocar tudo aqui, não dá pra colocar todo tipo de conteúdo aqui, mas eu procurei identificar o que seria a base para que vocês conseguissem iniciar uma mudança alimentar ou iniciar esse processo todo de alimentação saudável. Eu acredito que foi entregue isso, né, de alguma forma. Claro que a gente pode estender muito mais isso, a gente pode melhorar muito mais isso. Tem muito assunto a ser falado, tem muita coisa para ser melhorada. Tem muita coisa, muitas vezes, para ser individualizada ou mais direcionada para o seu objetivo. O que eu falei aqui foi para o público geral, né? Então, tinha aqui homens, mulheres de várias faixas etárias, né, me assistindo aqui. E o que eu quis fazer é falar de uma forma geral, de uma alimentação saudável para um público geral. Mas a gente consegue ainda, dentro disso, colocar isso mais para uma individualidade, para alguma necessidade mais específica, né? E aí, quando a gente pensa em tudo isso que a gente conversou durante esses 30 dias, né? Para quem acompanhou a grande maioria das lives ou para quem assistiu depois dessas lives, a gente falou sobre água, a gente falou sobre intestino, a gente falou sobre cafezinho, o excesso de açúcar, o quanto que atrapalha a nossa rotina, a gente falou sobre comer comida de verdade, o quanto isso é valioso, o quanto é extremamente importante a gente diminuir o número de industrializados da nossa rotina, a gente falou sobre fome, a gente falou sobre saciedade, a gente falou sobre jejum. Então, se você juntar tudo isso dentro da sua rotina, tá tudo ali, tá tudo simples. É um passo que você consegue dar em direção à sua saúde, em direção ao seu emagrecimento de uma forma mais simples, né? Porque muitas vezes, eu falo por mim mesma, lá atrás, quando eu comecei a me interessar por alimentação saudável, por dietas e querer entender um pouco mais sobre esse mundo, toda hora surge alguma coisa diferente, né? Toda hora surge uma dieta, uma estratégia, alguma coisa pra gente fazer. Só que se a gente não tem a base, que é isso aqui que eu tentei entregar pra vocês, de alguma forma, se a gente não tem a base de um pouquinho de conhecimento, uma coisinha simples ali do dia a dia, o que acontece? A gente se ilude.
E aí, muitas vezes, você tá numa rotina alimentar saudável, né? Você tá ali naquela rotina, só que aí você vê alguém fazendo uma estratégia diferente, ou uma revista falando de alguma estratégia que emagreceu, fulana de tal lá, aquelas famosas, né? Fulano emagreceu X quilos, aí você fala, não, peraí, então eu quero fazer. Aí a gente fica pulando de galho em galho e nunca faz nada. E aí eu fico períodos da minha vida em dieta. E aí aquelas dietas restritivas que não são sustentáveis. E a ideia é que a sua dieta seja o seu estilo de vida, aquilo que você vive todos os dias. Você não tá em dieta. Você tá vivendo a sua rotina alimentar, você tá vivendo a sua estratégia. E isso vai fazer com que você tenha saúde a longo prazo, né? Você consiga viver muito bem. Eu falo muito da gente envelhecer com saúde, porque hoje eu tenho 33 anos, não tenho vergonha de falar não. Tenho 33 anos e eu penso assim, ó, poxa, com 33 anos de idade, eu venho fazendo uma alimentação saudável já há um tempo. E o quanto eu quero fazer isso cada vez melhor, porque eu não sou 100% também, né? Eu dou meus furinhos aí. E o quanto eu quero fazer cada vez melhor para que eu tenha uma alimentação saudável lá na frente. Para que eu chegue nos 50, nos 60 com qualidade de vida, com saúde. E aí lembra que nós falamos esses tempos atrás, a gente não consegue não ter a nossa carga genética, né? Os nossos genes, eles estão aqui. O que a gente faz? A gente precisa de alguma forma ou de alguma estratégia dentro da sua rotina, principalmente do seu estilo de vida, não só da sua alimentação, tentar minimizar. Então, se eu tenho um histórico de diabetes, de hipertensão, de câncer, de esteatose, enfim, N doenças, eu posso minimizar isso. E como que eu minimizo isso? Através do meu estilo de vida. Então, não é porque eu tenho lá esse histórico na minha família que eu tenho que viver isso e encarar como uma realidade pra minha vida. E não é assim que funciona, né? Eu não posso falar assim, não, eu tenho histórico de diabetes, então, eu vou ter mesmo. Não é assim que funciona. Se a gente puder jogar isso lá pro final da vida, é maravilhoso. Você minimiza esse sofrimento, muitas vezes com relação a algum tipo de doença. Você minimiza o efeito de medicamento, enfim... Tem N motivos, N fatores aqui que eu ficaria horas falando pra vocês sobre a vantagem de se alimentar saudável, né? De ter uma alimentação saudável, de se exercitar, de cuidar da sua mente, que também é importante, de cuidar do seu sono, de quanto isso é válido. Quando a gente fala sobre hábitos saudáveis, não é só a alimentação. A gente tem que pensar no contexto todo. Será que eu sou uma pessoa que eu brigo o tempo todo? Será que eu sou uma pessoa que eu penso negativo o tempo todo? Será que eu sou uma pessoa que eu não estou me exercitando? Será que eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça de ir pra atividade física no período da manhã? Eu só desmarco, né? Tá tendo aula online lá com o professor e ele fala, deixa quieto, amanhã eu faço. Não, se comprometa, mas o compromisso não é com o outro, o compromisso é com você, né? Então esse compromisso com a gente que é importante, que a gente tem que levar em consideração. E é só a gente, desde o começo eu falo isso, quem faz essa mudança na sua vida é só você. Não adianta a gente esperar que o outro colabore, que o outro faça, que o outro busque. Porque ninguém na minha casa faz mesmo. Não, é você. É você. Você tem que se cuidar. Você tem que ir atrás. É óbvio que a gente tem um pouquinho de dificuldade. Tudo bem, todo mundo tem dificuldade. Mas a gente precisa correr atrás disso. E isso ninguém faz por você. E eu até coloquei aqui, ó. A gente precisa, com isso tudo, ter muita paciência, né? Se a gente quer essa estratégia alimentar, se a gente quer e busca essa mudança a longo prazo, eu preciso ter muita paciência com relação a essa mudança. Eu preciso ter muita persistência e eu preciso ter muita disciplina, né? Então, se eu tiver essas 3 coisas ali dentro da minha rotina, se eu for uma pessoa extremamente paciente, toda vez que eu furar, eu voltar pra minha rotina, se eu tiver persistência, eu souber onde eu quero chegar lá na frente, onde eu quero mudar minha vida, onde eu quero melhorar minha alimentação, eu vou ser persistente ali o tempo todo. E se eu tiver disciplina, porque não adianta nada a gente falar assim, eu tento fazer dieta e não consigo. Não, então insiste. Cadê sua disciplina? Cadê sua organização com a sua dieta? Precisa ter. Então, quando a gente estrutura uma dieta, estrutura uma rotina e a gente começa a colocar esses pilares ali de disciplina, de paciência e de persistência, você consegue ter resultado. E aí, você tendo tudo isso, olha como são etapas, né? Eu tô falando aqui, assim, de uma forma bem simples, mas são etapas que a gente precisa ir conquistando, né? Ontem ou anteontem eu falei sobre aonde estar errando. Normalmente quando a gente começa uma rotina alimentar, a gente identifica alguns erros
E é importante a gente identificar pra gente ir corrigindo. Porque não adianta fazer uma dieta por uma semana e querer colher frutos maravilhosos disso, porque não vai ser em uma semana. A gente precisa ter persistência, paciência, insistir e fazer de novo, repetir de novo, fazer de novo, fazer de novo. E a gente só consegue resultado de verdade com tempo. Não adianta querer começar a dieta ali em 30 dias, igual a gente estava fazendo aqui, né? Igual eu tô tentando ajudar vocês de alguma forma, e em 30 dias querer um resultado extraordinário, que não é assim que funciona. A gente precisa persistir nisso, a gente precisa continuar fazendo isso. De acordo com essa persistência, com essa disciplina sua, com essa insistência, com essa paciência com relação à mudança de hábito, vai levar tempo, mas você vai colher frutos disso, né? E esse colher frutos disso exige toda essa dedicação, né? Além de todo esse conhecimento que é importante, exige muito dessa dedicação, que vai levar muitas vezes um pouquinho mais de tempo, mas é importante porque você tá ali todos os dias colocando ali, é como se você tivesse um cofrinho e você todo dia colocasse uma moedinha lá dentro. A dieta é exatamente isso. Você vai fazer todo dia, repetidas vezes, a mesma coisa muitas vezes, para você colher frutos lá na frente. Sabe quando a gente quebra o cofrinho e que você olha aquele monte de moeda? Aquilo ali não apareceu ali do nada. Você foi colocando a longo prazo, com muita paciência, com muita persistência, com muita disciplina, porque provavelmente você deixou de colocar em outro lugar para colocar ali naquele cofrinho. Então, é isso. E aí, com o tempo, a gente engorda o porquinho, né? A gente engorda o porquinho e aí a gente usa aquele dinheiro. Não sei se vocês fazem isso até hoje, né? Eu tenho lá um cofrinho do meu filho lá que a gente faz isso até hoje. Não é um porquinho, mas a gente faz. Não é o ideal, né? Porque acaba faltando moeda por aí, mas eu quis usar isso de exemplo para simbolizar esse processo todo de emagrecimento que a gente precisa ter persistência e paciência. A Lara escreveu aqui, ó, reeducar a alimentação. Exatamente, a gente precisa ir reeducando e melhorando isso, e isso exige muita dedicação. Exige tempo, exige dedicação, exige disciplina, paciência, e é isso, a gente constrói essa mudança de acordo com a nossa rotina, né? A gente vai mudando aos poucos. A Kátia colocou, que pena que te achei só agora. Kátia, não se preocupe. Não se preocupe, ó, apareça aqui amanhã, na live de amanhã, que eu vou falar sobre o que eu vou fazer nesse processo todo agora, passando essa maratona de 30 dias. O Thiago falou, um porquinho do Batman, é isso mesmo. É um porquinho, um formato de porquinho, só que é pintado com a cor do Batman, né? Enfim. O que eu vou fazer amanhã aqui? Eu queria convidar todos vocês para estarem aqui. Eu pensei numa estratégia, numa ideia, né? De continuar fazendo essas lives de uma outra forma. Eu vi o quanto isso foi positivo para vocês, o quanto isso também foi positivo para mim, né? Do quanto eu pude ajudar vocês de alguma forma. E amanhã eu vou falar sobre uma estratégia que eu pensei pra gente continuar fazendo isso, né? Não vou deixar de fazer as lives aqui no Instagram mesmo, mas eu pensei numa estratégia onde a gente vai conseguir manter e dar continuidade a isso tudo que a gente já vem fazendo aqui de uma forma um pouquinho mais específica. Tá? De uma forma um pouquinho mais direcionada, um pouquinho mais individualizada, e aí a gente vai estruturando melhor. Então, se vocês quiserem continuar nesse processo todo de live, aproveitem e acompanhem a live de amanhã, que vai ser bastante especial, tá bom? Mônica, Lu, obrigada por vocês estarem aqui sempre. O pessoal que chegou depois também, sempre, né, bem-vindos, todos que chegaram aqui depois no decorrer, da Fá também, no decorrer desses 30 dias de live, foram aparecendo pessoas que acompanharam aqui todos os dias também. Eu fico muito feliz, fico feliz que vocês conseguiram, né, aproveitar todo esse processo, todo esse conteúdo. Quem chegou depois pode acessar o link que tá na minha bio e se cadastrar lá, porque eu vou continuar, eu vou mandar, aliás, a live de hoje, né, lá no e-mail, que eu já mando pra vocês sempre, então vai lá, acessa ali o link que tá na bio, se cadastra, que você recebe todas as lives salvas, o resuminho, né, que eu sempre coloco aqui,
e uma receitinha todos os dias. Tem também a opção de ir lá no Telegram, que lá no Telegram tem tudo, desde o começo do canal do Telegram, então você pode acessar lá. Tem áudios resumidos aqui dessas lives, então assim, é pra ajudar de alguma forma. Eu falei, eu preciso ajudar. E essa foi minha ideia de colocar isso aqui de alguma forma, então através das lives, e aí eu quis fazer também os resumos lá no canal do Telegram, já que eu já tinha esse canal do Telegram lá, e tem sido muito bom. E eu fico muito feliz que vocês estejam aproveitando, né, porque a gente não acabou total ainda. Eu fico muito feliz, de verdade, muito obrigada. A Gra também estava sempre aqui, né, Gra? Obrigada. Fico muito feliz. Quem chegou depois e quiser aproveitar e maratonar lá as lives, aproveita e se cadastra ali no link da bio que tá tudo lá, tá bom? E no Telegram também você pode chegar depois que tá tudo lá também. Certo, gente? Obrigada. Fico muito feliz que vocês aproveitaram esse período e eu espero vocês aqui amanhã às 6 horas da tarde pra gente falar sobre esse assunto importante aqui, pra gente continuar. Eu quero a opinião de vocês, tá? Pra gente continuar essa sequência de lives, não nessa forma, né? Não todos os dias, mas eu quero que vocês me ajudem amanhã, tá bom? Eu espero vocês aqui, certo? A Rosilene também estava aqui sempre, né? Obrigada a você, Rosilene. Que bom, fico feliz, ó. Parabéns pela dedicação transmitir essas informações. É esse o objetivo, para que vocês usem isso de forma consciente, de forma simples, e vocês mudem a rotina de vocês, tá? A Fá também mandou, ó. Fá, obrigada a você, viu? Fico muito feliz. Obrigada de verdade, gente. Não, eu falei isso desde o começo, né? O objetivo aqui sempre foi trazer essas informações, pelo momento mesmo que a gente vem vivendo, né? Eu sempre trouxe conteúdos de alguma forma aqui no meu Instagram, nos stories ou na forma de posts, mas agora eu pensei justamente nessa necessidade de fazer isso para que a gente pudesse interagir mais e tirar um pouquinho dessas informações negativas que infelizmente a gente tem recebido, né? Infelizmente, se Deus quiser, logo vai passar. Certo, gente? Obrigada a vocês. Mônica, Aline, obrigada. Fico muito feliz de ver as carinhas de vocês aqui. Ó, amanhã tamo junto. Amanhã, 6 horas da tarde de novo. Tamo aqui pra fazer uma live especial. E eu espero vocês, tá bom? Ó, beijo, boa noite. Se cuidem. Cuidem muito da alimentação de vocês, por vocês e pelas pessoas que vocês amam, tá bom? Beijo, até amanhã!